Ouvintes da rádio Aperipe FM, boa noite. Está no ar o programa Momentos de Luz. Há mais de 40 anos ao seu lado. Este programa está sendo transmitido pela internet, através do website da rádio Aperipe, www.aperipe.com.br, como também no website da Federação Espírita de Sergipe, www.fees.org.br. Participe deste programa através do telefone 079 2140 1005 e pelo e-mail programa momentosdeluz@gmail.com. Nessa noite, teremos como convidado o nosso irmão Beto Brito, do Centro Espírita Cristo Consolador, que abordará o tema gratidão, um atributo pouco praticado. Diálogo Espírita. Muito bem, meus irmãos, nós temos a honra de receber aqui no programa Momentos de Luz, Aperipe FM, nosso querido irmão Beto Brito, que veio debater um tema conosco fundamental, a importância da gratidão, que é um sentimento muito pouco considerado, muito levado na prática no dia a dia. Beto, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da Aperipe FM. Obrigado, Oscar Cabral. Obrigado, nosso querido Dinamite, ali na sonoplastia. E obrigado a você, ouvinte, que prestigia com sua valorosa audiência este programa aqui na Aperipe FM. E, fazendo jus ao tema, minha gratidão pelo convite, pela confiança, e vamos falar sobre um sentimento que é, na verdade, uma grande virtude, que é a gratidão. Estou ao dispor, Cabral. Perfeito. A gente começa debatendo sobre o conceito de gratidão. Mas o que é gratidão? Às vezes as pessoas se confundem com qual o contexto e amplitude do sentimento gratidão. Existiu no primeiro século antes de Cristo um cidadão de nome Cícero. Ele era um advogado, político, escritor, orador, filósofo. Ele era romano. Seu nome todo era Marco Túlio Cícero, conhecido como Cícero. E ele é conhecido por sua eloquência nas suas contribuições para a filosofia, política, inclusive no direito. Cícero foi um defensor da República Romana, mas um crítico ferrenho do autoritarismo de César. E tem uma frase muito bonita, que eu gosto dessa assertiva atribuída a Cícero, que ele diz: nenhum dever é mais importante do que a gratidão. Então a gratidão é uma das maiores virtudes, se não a mãe de todas as outras virtudes. A gratidão não só é a maior, mas a mãe de todas. A gratidão é algo que nós devemos exercitar diariamente e ainda pouco o fazemos. Falamos muito, mas na essência ainda não praticamos como deveríamos. Por que então a gente deve agradecer? Qual o sentido de exercer a gratidão? Olha, Oscar, eu poderia contar aqui uma pequena historinha para a gente entender a razão de ser da gente ser grato por tudo. Havia um senhor de 83 anos e ele caiu, sofreu uma queda na sua casa. E, dada a idade, os familiares preocupados levaram ao hospital na urgência. Em lá chegando, feitos os primeiros exames, o colocaram na sala de atendimento e colocaram para o respirador artificial, que a gente chama balão de oxigênio. Ele precisou do auxílio do respirador artificial. E ele ficou por 24 horas nesse respirador artificial. Ao final do dia, de 24 horas, no outro dia, recebeu alta. Mas antes de sair, veio a fatura do hospital, R$5.000. Quando deram a fatura, que ele olhou aquele valor, começou a chorar copiosamente. Os médicos e a equipe, inclusive do financeiro, se comoveram
e disseram: Senhor, não se preocupe, a gente dá um jeito, facilita no cartão, no boleto, enfim. Não se preocupe, o importante é que o senhor já está de alta. Ele disse: mas eu não estou chorando pelo valor da fatura, porque graças a Deus eu tenho de folga para pagar muito mais que isso. É que eu estou emocionado e pensando que nos meus 83 anos, eu venho respirando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. E tudo isso gratuitamente. E aí, fazendo minhas contas, quanto será que eu devo estar devendo a Deus? Com esses 83 anos, a conta seria imensa. Então, ele disse que se por 24 horas ele pagou 5 mil, imagine em 83 anos, quantas horas ele estaria devendo a Deus. Por isso que ele diz, é o sentimento de gratidão que me emociona a virem as lágrimas copiosamente. Então a gente agradece muito, dizia aquele senhor. O primeiro escrito do Novo Testamento, muita gente pensa que é o Evangelho de Mateus, porque na ordem está o Evangelho de Mateus. Mas o primeiro escrito, na verdade, é um escrito do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que é uma carta aos irmãos de Tessalônica. E ele escreve duas. Então, na primeira carta aos Tessalonicenses, ele vai dizer: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Então, a gente deve ser grato em tudo, inclusive na dor, na desdita, nos tropeços da vida, nas intempéries da vida, que são oportunidades que ensejam a nós nos melhorarmos, superarmos as dificuldades e testarmos a nossa capacidade de crescimento, de evolução. Gratidão é uma virtude que devemos treinar, praticar, para estarmos de bem com a vida e com o nosso Criador. Beto, quando a gente consegue compreender a importância desse sentimento de gratidão, a gente pode dizer que quando a gente descobre essa força, que a gratidão também é uma força, Sim. Quando a gente descobre isso, a gente fica mais conectado com Deus, não é verdade? Sem sombra de dúvidas. Quando você agradece, já fazendo outra citação aqui, citei Paulo, Sim. Agora eu vou citar o grande Rabi, Sim. ou o Rabone, como disse Miriam de Migdala na ressurreição, a primeira vez que ele aparece para ela. E os evangelhos contam que Jesus, indo para Jerusalém, já na sua última passagem, porque ele já estava próximo do martírio, no Gólgota, na cruz, ele, passando por um pequeno vilarejo, uma pequena aldeia, ele observa 10 leprosos. E esses leprosos se aproximam dele, mas tinham que ficar a uma distância de 10 côvados. Era uma distância que mandava o protocolo, porque os leprosos teriam que ficar à distância mínima das pessoas. Sim. E ficarem ainda gritando, impuros, leprosos, para denunciar a sua condição. Mas eles, quando viram que Jesus se aproximava, eles gritavam freneticamente: Senhor, se quiseres, poderemos ficar limpos. Numa expressão que queria dizer o seguinte: se o Senhor quiser, pode curar a nossa lepra, a nossa doença. E eles gritavam freneticamente. E Jesus, olhando para aquela súplica, olha para ele e simplesmente diz uma palavra: eu quero. Mas não foi um estalar de dedos. Eu quero, e eles ficaram bons. Jesus complementa: o que diz o mandamento da lei? Vão e se apresentem aos sacerdotes do templo. Porque os sacerdotes do templo tinham uma autoridade, inclusive sanitária, porque iriam atestar que aqueles homens estavam bons, aptos, portanto, para serem reinseridos naquela sociedade. Jesus já sabia, obviamente, que eles iam ficar curados, disse: vão e se apresentem lá. E diz o texto que quando deram os primeiros passos, já foram observando que as escamas iam caindo das suas peles e que eles iam ficando limpos, como se nunca houvera tido nenhuma ulceração, nenhuma moléstia na sua pele. Mas o curioso, saíram a comemorar
E um deles volta e se ajoelha, rosto no chão, beijando os pés do mestre, e volta para agradecer, louvando a Deus e agradecendo pela cura que receberam. E Jesus faz uma pergunta interessante que vai até de encontro ao nosso tema. Jesus diz, mas espera aí, eram 10 os leprosos? Não foram 10 os que eu curei? E os outros 9? Dando a impressão que Jesus estava cobrando o agradecimento ou a louvação daqueles outros 9. Quando, na verdade, Jesus ali estava dando uma lição para toda a humanidade, porque a fala de Jesus é atemporal. Ele falava naquele tempo, para aquela comunidade, mas os seus ensinamentos estão atuais para os dias de hoje. Sim. Ele sofre um upgrade, uma atualização constante. Então é como se ele estivesse dizendo, olha, gente, eu não estou cobrando aqui que vocês me agradeçam, mas eu estou ensinando que a gratidão é uma virtude que deve ser exercitada. É um dever de todo homem bom, seja cristão ou não, mas nós que somos espíritas e cristãos, dizemos que todo cristão tem o dever de ser grato. Então eu tenho o dever de ser bom, de fazer o bem ao outro, de inclusive dar com a mão direita sem que a esquerda veja o que está fazendo a mão direita, como ensinou o próprio Jesus. Mas, em contrapartida, é dever de quem recebe o benefício, o favor, a benesse, agradecer. Porque é uma virtude que deve ser exercitada e mede a sua capacidade evolutiva de reconhecer o benefício que recebeu. Quem não quer uma coisa boa? Quem não quer receber algo de bom? Qual doente que não quer receber a cura? Quem está devendo que não quer receber uma condição de pagar a dívida? Portanto, quando logramos receber o benefício, o beneplácito, teremos que ter o dever de ser gratos. É o mínimo que devemos fazer. E é isso que Jesus queria dizer àqueles 10 e àquele que voltou. Cadê os outros 9? Para ensinar que a gratidão é um dever. E curioso, aquele único que voltou era um arqui-inimigo dos judeus, era um samaritano. Bem, eu lembrei agora de uma passagem da mentora Joana de Ângeles, a grande mentora de Valdo Franco, que dizia que não adianta reclamar, porque a reclamação é uma perda de tempo. Muitas vezes nós encontramos diariamente pessoas que têm um hábito contínuo de reclamar de todos os aspectos da vida, o que nós entendemos que é realmente uma perda de tempo. Não seria melhor essas pessoas que têm um hábito aprofundado de reclamar, trocar essa reclamação pela gratidão diária? Não seria algo assim salutar? Sem dúvida. A Joana de Ângeles é a nossa mestra da psicologia espiritual e ela tem uma outra assertiva nessa mesma linha, que ela diz, quem muito reclama não tem tempo de observar as coisas boas que estão acontecendo em nossa volta. Perfeito. Que estamos tão focados em reclamar e esquecemos do que acontece conosco, que todo dia temos coisas boas acontecendo conosco. O amanhecer de um dia, o acordar, o ver a luz do sol, o levantar-se ao banheiro, sem necessidade de auxílio, tudo isso é uma dádiva de Deus e a gente não se dá conta. Mas um dia que fica privado de qualquer dessas atitudes, ações que a gente faz tão automáticas, é que a gente vê a importância. A gratidão, com certeza, ela deve transformar o indivíduo. E alguns estudos, inclusive algumas psicografias e orientação dos mentores espirituais, explicam que quando a pessoa tem a gratidão, ela traz para si uma verdadeira aura de luz em torno da pessoa, uma proteção. Quando você entende o sentido da gratidão na sua vida, você se desenvolve, fica realmente protegido. E quando você tem ciência disso, as ideias vão surgindo, as portas vão abrindo, as situações vão sendo solucionadas, a sua paz interior aumenta, o seu equilíbrio aumenta, as dificuldades vão sendo resolvidas, não é verdade? Sim. Outro dia, há pouco tempo, eu dando uma palestra espírita, obviamente,
E eu citei um exemplo verídico, Sim. não foi uma parábola, um exemplo de um fato ocorrido, que eu vi no noticiário. Uma senhora portadora de obesidade mórbida, já estava próxima aos 300 quilos de peso. Naturalmente, uma circunferência de cintura, né, inimaginável. Claro risco. E ela foi procurar o tratamento bariátrico e tal, e o especialista prescreveu aquele regime primeiro, né, para eliminar, para ela perder determinados quilos, para depois fazer a cirurgia. E ela, quando voltou para a inspeção, ela dizia que estava feliz, porque já conseguiu chegar ao consultório, embora com auxílio de pessoas, mas já ela caminhando com auxílio de uma bengala e com dificuldades, mas antes não fazia, era só deitada. E ela disse para o doutor que tinha um grande sonho na sua vida. E aí a gente pergunta, todos nós temos um sonho, ganhar na loteria, comprar um carro novo, uma casa na praia, uma chácara, enfim, um emprego para o nosso filho, ou para mim, se eu não tenho ainda, o melhor possível. A gente tem os sonhos, né? Um bom casamento, quem não tem, enfim. E o grande sonho daquela senhora era poder ir ao banheiro sozinho. Pense, ir ao banheiro. Exatamente o que você, ouvinte, está ouvindo. Ir ao banheiro fazer suas necessidades fisiológicas. E poder fazer a higiene, a asepsia, ela própria. Porque quem tem essa massa de circunferência não pode fazer, não alcança a região íntima. Não consegue fazer sozinha. Então, é um momento de intimidade, privação. Ela tinha que delegar isso para outros. Então, ela disse que era o grande sonho. Era um dia poder, e tinha fé que ia acontecer isso depois da cirurgia, poder tomar banho sozinha, se enxugar, e calçar um sapato sozinha, levantar-se da cama e poder andar. Então, veja, quantos de nós aqui agradece quando acorda que vai no banheiro fazer as suas necessidades diárias, primeiras, escovar o dente, tomar um banho, coçar as costas. Pense, quem não tem braço, quem nasce com um defeito congênito, com amputação congênita, não pode coçar. Sente a coceirinha boa nas costas, mas pede aos outros, porque não pode. Coçar o olho, o nariz, o ouvido. Quem é impedido disso? Então só sabe o valor disso quando você não tem. E nós fazemos diuturnamente como um movimento automático. Já pensou? Tente parar de respirar por 1 minuto. Você consegue por alguns segundos. Depois, automaticamente, você respira porque é involuntário. Sim. Então, e nós não agradecemos a respiração, o oxigênio que Deus dá para a gente e tudo mais. Ações tão simples, né? Tão simples, mas que a gente só se dá conta quando vem a privação, quando você está impedido por alguma razão de fazer. Verdade. Beto, nós vamos dar um pequeno intervalo institucional e voltaremos daqui a pouco com o programa Momentos de Luz, a vanguarda espírita em busca da autoiluminação. Voltamos já já. Diálogo Espírita. Muito bem, queridos ouvintes da Rádio APLP FM, voltamos com o programa Momentos de Luz. Aqui com o nosso irmão Beto Brito, debatendo esse tema maravilhoso, gratidão, um sentimento pouco praticado. Beto, antes da gente voltar aqui ao nosso diálogo espírita, eu queria que você falasse também um pouco, já que você é um comunicador espírita, palestrante e divulgador da nossa doutrina, eu queria que você falasse também desse canal de comunicação que você tem no YouTube, é tão maravilhoso, e você lá coloca as suas palestras e todas as informações tão importantes para toda a comunidade. O espírito Emmanuel, que era o guia do nosso querido Chico Xavier, ele dizia que é uma das maiores caridades que se pode fazer com a doutrina espírita é a sua boa divulgação. O meu canal, para você ouvinte que interessar, @BetoEspírita, tudo junto, minúsculo, @BetoEspírita, no YouTube e também no Facebook. Aproveito também para mandar um beijo aqui para nossa querida ouvinte assídua, Meire, sua neta Luna e sua filha Emily. Beijo, Meire, para vocês. E então é isso. O YouTube é um veículo de comunicação que espalha para o mundo todo. A internet leva. Então, o que fica aqui está na playlist do canal, você pode ver tudo e alguma coisa espero contribuir
para o nosso engrandecimento moral e espiritual. Claro, com certeza, sem sombra de dúvidas. Está ajudando muitas pessoas, divulgando a doutrina espírita tão consoladora e formadora das mentes dos homens. Beto, por mais que a vida seja difícil, dolorida, cheia de problemas, a vida é um presente, não é verdade? Sem dúvida. É uma dádiva. Porque reclamar não vai resolver. Será que em vez de reclamar, não é melhor fazer uma oração? Nós, a rigor, não deveríamos nunca nem reclamar e nem fazer aquele petitório infindo. Como eu dizia antes do programa, conversando aqui em off, quando o mestre Jesus, o grande Rabone, o grande Rabi Galileu, ele ensinou lá no Sermão da Montanha, a pedido do Simão Pedro, filho de Jonas, quando pediu que ensinasse um modelo de oração. E ele ensinou a oração dominical. Eu sempre costumo dizer que dominical vem de Dominus, do latim Senhor. Então, a oração do Senhor Jesus. E ficou conhecida, celebrizada como a oração do Pai Nosso. Porque ele começa fazendo a louvação. Pai Nosso que estás nos céus. Sim. Santo é teu nome. E ele vai. Lá na frente ele vai dizer, o pão de cada dia nos dai hoje. O de cada dia. A gente já pede para o ano todo, para a vida toda. E depois ele vai dizer, não nos deixes cair quando em tentação. Então a gente está ensinando que a gente deve pedir ao Pai que nos dê força, suporte, para quando estivermos diante da tentação, não sucumbirmos. Porque a tentação, ela vem para todos. A tentação é aquilo que a gente gosta, por reminiscências do passado. Para você saber o que você gostou muito na encarnação anterior, veja o que você gosta hoje. Verdade. O que lhe toca mais. Então, essas são as nossas tentações. Então, se eu sinto ainda aquela vontade de fazer coisas, por exemplo, na viciação do sexo, do álcool, da droga, da desonestidade, então eu tenho que lembrar que eu fui um desses no passado ferrenho. Então agora eu tenho que lutar contra isso para não recalcitrar novamente, para não reincidir naquelas faltas. Então, a oração, quando ela é feita vinda do coração, não importa o palavreado longo, extenso, bonito, Isso. O importante é que ela venha do coração num ato contrito de fé. Ela liga aquele que está orando ao Criador. E a gratidão, em vez de você ficar reclamando e às vezes até blasfemando contra Deus, contra a espiritualidade, atribuindo a má sorte a isso e aquilo, agradeça pela oportunidade daquelas dificuldades que estão ensejando a oportunidade de testar a sua capacidade de discernimento, a sua inteligência, a sua atitude de vencer obstáculos, de transpor os calhaus que a vida nos impõe e criar atalhos no bom sentido da palavra. Por que então, mesmo sendo um atributo tão importante para o ser humano, por que muitas pessoas ainda não praticam a gratidão? Como praticar diariamente? É uma questão, Oscar, do nosso nível de desenvolvimento, de evolução espiritual. Nós, no último século, demos um passo gigantesco, até parafraseando aquele astronauta, né? Um pequeno Sim. passo para o homem, um passo gigantesco para a humanidade, nos primeiros passinhos que ele deu no solo da Lua. Então, nós evoluímos muito tecnologicamente. A prova é você, ouvinte, que vai assistir esse nosso programa todo, quantas vezes quiser, remotamente. Mas, concomitantemente, não evoluímos moralmente, espiritualmente. Então, como tudo tem seu tempo, a natureza não dá saltos. Estamos evoluindo cientificamente, tecnologicamente e moralmente, um passo a cada dia, ou uma reencarnação após outra, porque nós somos, uma vez espíritos criados por Deus, somos agora imortais. É o que nós cremos na doutrina espírita. Teremos chance, mas que não percamos tempo.
Tempo é vida, como dizia o Espírito Emmanuel. Quem perde tempo comete crime de lesa vida. Eu pratico a gratidão todos os momentos em que eu reflito e vejo que eu fui inspirado, orientado, ajudado. Sempre faço as minhas orações e agradeço. E principalmente no final do dia, quando eu faço as minhas orações noturnas, antes de dormir, é um momento de profunda gratidão. A gente faz a reflexão do que aconteceu, positivo, do que foi difícil, e ali é que a gente faz os agradecimentos e pede a proteção e inspiração para o dia seguinte. Você tocou num ponto também muito importante, e eu quero dar essa sugestão para você, querido ouvinte, que prestigia com sua audiência. Ao deitar, não apague a luz e se cubra, ou fique vendo o seu smartphone até adormecer e ele cair por cima do seu rosto. Desligue o celular, a telinha azul que faz mal, que lhe desconecta com a realidade. Perfeito. Procure conectar-se com a espiritualidade. Então faça uma prece agradecendo a Deus, ou ao santo da sua devoção, se você é católico, ou enfim, ao espírito que você achar o nome melhor. Agradeça a espiritualidade, a divindade, pela graça de ter vencido mais um dia. Porque muitos irmãos, como nós, não tiveram a aventura de poder adormecer nesta noite. E quando acordar, igualmente agradeçam pelo fato de acordarem, abrir os olhos e ver a luz do dia, esse sol que brilha para justos e injustos, como dizia Jesus, para bons e maus. De poder levantar-se e ir ao banheiro, como disse anteriormente, porque muitos, acreditem, muitos deitaram e não acordaram como você. Estão sendo velados. Então, vamos agradecer, lembrar que a nossa vida é uma dádiva de Deus. E tudo que nós temos, que nós adquirimos e que atribuímos à nossa capacidade, à nossa competência, não se enganem. Tudo isso sim, competência, capacidade e esforço, mas é dádiva, é permissão do Senhor. Beto, você acredita que esse sentimento de gratidão, quando ele é compreendido e sentido pelo indivíduo, você acredita que ele pode até curar alguns males que a pessoa carregue dentro de si? Sem dúvida. Toda virtude, ela é algo de digamos assim, patológico, não. Toda virtude é algo que é terapêutica. Fugiu a palavra, mas chegou na hora. Perfeito. É terapêutica. Então, quando você é grato de coração por algo que você recebeu, você emana uma energia tão positiva e ajuda, sem sombra de dúvidas, na cura de muitos males que já estão ocorrendo ou na prevenção de males que poderiam estar na iminência de ocorrer. Então, funciona até como uma vacina. Agora, crer ou não crer, isso depende de cada um. Eu creio assim. Eu queria que você falasse um pouco da questão da gratidão em conjunto com o conhecimento da reencarnação. Porque quando a pessoa entende que ela veio à Terra com uma nova oportunidade, ela já visualiza as situações, os desafios, as provações de uma forma diferente, exercendo a gratidão mesmo com as dificuldades. Quando a doutrina espírita divulga, oportuniza o indivíduo a conhecer a reencarnação, a visão sobre as coisas mudam, não é verdade? No livro de Humberto de Campos, Boa Nova, um capítulo dedicado ao encontro de Jesus com Nicodemos. Sim, sim. Onde ele ali sanciona, ele diz que, ao final do capítulo, Humberto de Campos diz que ali Jesus acabou de sancionar a lei da reencarnação. A lei da reencarnação é uma lei, primeiro, de amor de Deus para com suas criaturas. É uma lei de misericórdia e é uma lei, sobretudo, de justiça. Por quê? Aquilo que você não pôde fazer numa encarnação e aquilo que você deveria ter feito e não fez, e que fez o que não deveria ter feito, Deus lhe oportuniza numa encarnação posterior a oportunidade de você recuperar
aquilo que você fez de errado, de reparar seus erros e, sobretudo, de você marchar na senda do progresso, que é para que nós estamos aqui encarnados. Qual o objetivo da encarnação? Atingir a perfeição, disseram os espíritos a Kardec. Então, nós não vamos atingir a perfeição numa só encarnação, mas passo a passo, como diz no inglês, step by step, né? Quem gosta do inglês. Então, encarnação a encarnação, nós vamos acumulando a nossa evolução e a lei de progresso. Eu não regrido, ninguém retroage. Eu posso estacionar, mas a lei é de progresso. Até um dia chegarmos à situação de um espírito muito elevado, um espírito puro, um espírito perfeito. Jesus não disse, sede perfeitos como é perfeito vosso Pai que está nos céus. E se Jesus, o Cristo, falou isso, eu não tenho por que duvidar. É seguir a marcha. Perfeito. A reencarnação é uma oportunidade única de reconstrução e crescimento. Certo. Então, quando o indivíduo tem essa consciência, ele começa a ver as coisas quando ele tem esse convencimento, ele começa a ver tudo de uma forma diferente. E a gratidão, ela naturalmente, ela surge, ela vai sendo planificada. Com relação à gratidão, nós sabemos que a gratidão é um ato inicialmente individual. A pessoa, ela compreende esse processo de reencarnação, da importância da gratidão no seu dia a dia. Mas também ela se amplifica, ela se transborda, ela alcança os nossos irmãos. Ela não fica limitada à própria pessoa. Quando o indivíduo ele compreende essa amplitude da gratidão, ele vai diminuindo o egoísmo, o orgulho, e aí vai se tornando até um ser humano melhor para com o próximo. Você concorda com isso? Plenamente. Outro dia, ouvindo um pequeno vídeo do nosso querido Raul Teixeira, fluminense ali de Niterói. Sim. E ele falando sobre a gratidão. Eu gosto de aprender com esses ícones, esses baluartes da doutrina, claro. Que são verdadeiros mestres. E, interessante, a gratidão, ele falava o seguinte, quando você chega num restaurante, você se dirige ao garçom, não sabe o nome dele, também não faz questão de saber. Afinal, ele está ali pago para isso. Eu ainda dou a gorjeta depois, não tenho que agradecer nada. Ele é que tem que ser solícito para comigo, que eu estou mantendo o emprego dele. Sim, sim. Mas se você tratá-lo com certa cordialidade, por favor, gostaria de ver o menu. Aí olhou, muito obrigado, pode fazer isso aqui para mim? Quando ele trouxer que servir sua mesa, trouxer a refeição, muito obrigado, você é um excelente funcionário, gostei do seu atendimento. Verdade. Isso, não tenha dúvida que ele vai lhe atender cada vez com um sorriso, com mais eficiência. Ele está sendo pago, de fato, para aquilo. Mas o que custa eu demonstrar o meu estado de evolução, de educação? Nós precisamos, primeiro, educar os nossos filhos, as crianças, de que a gratidão é um dever, é uma virtude. E se você vai educando, e aqueles que já não são mais crianças, mas que não aprenderam, a gente tem que falar dessa virtude. Então a gratidão se pode aprender. E quando compreende o valor dessa virtude, que é a mãe de todas, aí a coisa flui numa harmonia, numa beleza, enfim, numa situação de prazer total para todos. Eu vejo que a amplitude da gratidão é justamente nesse aspecto aí. Quando ela se inicia no indivíduo e ele consegue amplificar isso, sendo capaz de contagiar positivamente as pessoas e transformar de forma benéfica o mundo. Concorda? Sem dúvida. Enfim, Oscar, chegará o dia em que nós, humanos aqui na caminhada, digo, nessa encarnação e nas encarnações do porvir, nós não precisaremos falar mais de gratidão, porque já estaremos numa situação que será uma coisa automática. Qualquer gesto que alguém fizer para com você de bondade, você já está antecipando um gesto de gratidão, vindo do coração, dos seus recônditos espirituais. E isso torna o clima
fraterno, harmonioso, a humanidade certamente será outra, não tenha dúvida. Eu sempre gosto de frisar aqui a importância do culto do Evangelho no lar. E Aí fundamental. É sempre muito importante que as pessoas entendam que as famílias têm que se unir e estarem juntas um momento da semana para conversar, interagirem e rezar juntas. E o culto é esse momento fundamental onde as pessoas interagem, se auxiliam e se engrandecem mutuamente. Então, também é uma forma de gratidão ali. Quando você está com sua família, quando você externa um ponto de vista, vocês debatem conceitos espíritas ou até não espíritas, digamos assim, mas estão em família, reunidos, cultuando o Senhor Jesus. Como você avalia a importância do culto do Evangelho no lar em conjunto com a gratidão nas famílias? Você tocou num ponto que ontem, no nosso grupo de estudo, lá no Lar Assistencial Cristo Consolador, que é a casa onde eu sou um modesto trabalhador, sim, e eu participo de um grupo de estudos, e eu falava exatamente sobre a importância da realização do culto do Evangelho no lar. Porque é um culto mesmo, a palavra é essa. Você está cultuando o Senhor Jesus. E lá em casa, por exemplo, na minha residência, a gente faz às 7h30, 19h30, nos domingos. Impreterivelmente, se estivermos viajando, no hotel, onde estivermos, não deixamos de fazer por nada. Chega uma visita, convidamos. Não quer participar, aguarde. Depois a gente conversa. Não atrapalha, não interrompe o nosso Evangelho. Porque é uma reunião onde você vai ter a presença do Senhor Jesus ali. Ele disse, quando estiverdes reunidos em meu nome, mais de um, eu estarei no meio. Ele não disse nem estarei ao lado, disse no meio. Então, gente, pense a honra, a felicidade, você ter Jesus na sua casa e, além disso, os espíritos bondosos, trabalhadores da seara do Cristo, que vêm ali higienizar a sua casa, proteger. Ali não há possibilidade de investida das sombras, das trevas, de espíritos maldosos, porque ali você está sendo imunizado com uma vacina das mais fortes, que é o culto do Evangelho, a presença de Jesus. Não deixem de fazer. E quem não faz, procure ver como é, que faz é muito simples. No nosso canal tem um vídeo sobre isso, na playlist, sobre o Evangelho no lar, muito interessante. Façam, gente. Vocês ganham. Perfeito, perfeito. Bom saber. Então, você tem lá no seu conteúdo do YouTube, você tem uma explicação sobre o culto do Evangelho no lar. Sobre o Evangelho no lar. Perfeito. Eu queria que você falasse também um pouco sobre as atividades do Centro Espírita Cristo Consolador. Para quem não conhece ainda, os nossos ouvintes e até internautas que ainda não conhecem, o trabalho também desenvolvido pelo Cristo Consolador. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles. Eu agradeço, Oscar, essa oportunidade. O Lar Assistencial Cristo Consolador é uma casa espírita que agora, no dia 7 deste mês, completou a maioridade, 18 anos. E lá nós temos tarefas, palestras doutrinárias, às quartas e sábados, às 19h30. Temos evangelização todos os sábados, manhã e tarde, que é muito importante evangelizar as crianças, entendeu? Não é proselitismo, doutrinação, não. Sim. É o Evangelho do Cristo, uma linguagem espírita e fácil, acessível, para que as crianças vão crescendo com uma luz. Ele não disse, eu sou a luz do mundo, quem vem a mim não andará em trevas. Então a gente começa a colocar esse farol, essa luz, já nas crianças. Temos também todos os grupos de estudo, do ESD, 1, 2, 3, estudo sistematizado da doutrina espírita. Temos atendimento fraterno, sim, nos dias de palestra, quarta e sábado. E temos também um canal, LAC.consolador, LACC.consolador, no Facebook e no YouTube também. Todas as palestras do centro estão lá na internet. Então, é uma casa que ainda distribui todo mês, num sábado do mês, eu acho que é o primeiro sábado, uma média de 100 cestas básicas a pessoas carentes, inscritas ali na evangelização e do entorno ali que sempre passam por lá.
é uma casa abençoada, que eu me sinto honrado em participar como um modesto trabalhador, um operáriozinho, carregador de tijolo. Perfeito, Beto. Em razão do adiantado da hora, nós já estamos nos aproximando do final do programa e gostaríamos que você fizesse as considerações finais sobre o tema e também falar sobre algum assunto que entenda também como relevante agora. Pronto, mandar um abraço aqui para a dona Ana Maria e seu Cândido, que são os fundadores da casa, abnegados trabalhadores. Agradecer a você, ouvinte, que está nos prestigiando, você, internauta, que vai assistir este vídeo no canal @BetoEspírita, @BetoEspírita, tudo junto. E, mais uma vez, gratidão a Deus pelo dom da vida, por esta encarnação e por tudo que Ele nos tem concedido até este momento. A gratidão a esta emissora, que é uma voz do Espiritismo aqui no nosso estado e além fronteiras. Gratidão ao nosso querido sonoplasta Marcelo Dinamite. Gratidão a você, Oscar. Gratidão, enfim, a Jesus pela presença em nossas vidas. Muito obrigado e te aguardo no próximo programa, quando for convidado. Virei com o maior prazer. Nós que agradecemos, viu? Obrigado.